Mais Esperto que o Diabo, o livro mais lido no Brasil. É uma obra que vai para 100 anos de existência. Um livro longo. Às vezes dá uma preguiça de seguir adiante. Qual é a proposta? Você lê comigo. E aí a gente lê junto, comenta, discute, propõe exemplos, diversifica e continua a leitura. Assim vamos juntos até o final. Mais Esperto que o Diabo, leitura comentada. É isso que estamos fazendo. Valeu! Este é Mais Esperto que o Diabo, uma leitura comentada. Napoleon Hill observa que o mundo inteiro está passando por um momento de profundas transformações, de uma mudança muito acelerada, de tal modo que milhões de pessoas estão em estado de ansiedade, em estado de pânico, e carregam consigo preocupações, dúvidas, indecisões e, antes de tudo e acima de tudo, medo. Bom, eu já pararia por aí e te proporia que esse livro foi escrito mais ou menos há um século. Mas se você pegasse o que eu acabei de dizer e pusesse num livro escrito agora, em 2021 ou 2022, a frase poderia ser a mesma. Nunca o mundo mudou tão rápido, as transformações nunca foram tão aceleradas, o homem nunca foi tão ansioso, tão angustiado e teve tanto medo das mudanças. Como você vê, isso que disse Napoleon Hill há um século é perfeitamente válido para hoje. O que me faz pensar que essa sensação angustiante da mudança não é exatamente tão nova, tão contemporânea, tão pandêmica quanto queremos acreditar. Já faz muito tempo que o mundo está rodando rápido e que as pessoas parecem ter medo das transformações. Aí Napoleão continua. Parece-me que agora é o momento certo para todos aqueles que por alguma razão encontram-se naquele cruzamento da dúvida, da incerteza e da angústia de não saber para onde ir, para que conheçam e se tornem íntimos de seus outros eu. É justamente aqui, retomando o que já dissemos, é justamente aqui, quando o calo aperta, quando a coisa é difícil e quando você percebe que talvez esteja flutuando à deriva, sem uma âncora, sem um ponto de referência, sem um norte, talvez este seja o momento ideal para que você se aproxime e se torne íntimo do seu outro eu. Era isso. Agora só a próxima. Valeu. Nós estamos fazendo uma leitura comentada do livro Mais Esperto que o Diabo, de Napoleon Hill. O autor observa que nesse momento de profunda transformação, nós estamos falando do começo do século XX, mas o cenário é perfeitamente transferível para esse começo do século XXI. Justamente essas pessoas que se sentem encalacradas em sinuca de bico, sem saber para onde ir, sem ver saída, sem ter um norte, essas pessoas, diz Napoleão, deveriam se tornar íntimas de seus outros eus. É uma oportunidade de ouro para que essas pessoas conheçam e se tornem íntimas de seus outros eus. Quer dizer, eu gosto dos detalhes, Quer dizer, ele fala conhecer, depois ele fala tornar-se íntimo. E tornar-se íntimo, por enquanto,
a gente pode imaginar que isso significa abrir mesmo, né? Abrir-se, né? Trocar confidências, né? Não ter segredos, peito aberto mesmo, né? Autenticidade, né? A intimidade, no final das contas, que claro, entre o eu e o outro eu, não deve ser preponderantemente uma intimidade erótica, né? Mas é uma intimidade no sentido mesmo das pessoas se conhecerem, e no caso em questão desse eu consciência, ego, esse eu muito antenado, muito agarrado à definição de si, né? Muito agarrado à primeira pessoa do singular, esse eu muito cioso, né? Da preservação de uma certa identidade, né? Que esse eu possa fazer conhecimento, né? Ser apresentado ao outro eu e que possa se tornar íntimo dele, né? Ou seja, não ter mesmo reservas na hora de se abrir, né? Cabe ao eu conhecer o outro eu e também cabe ao eu se deixar conhecer pelo outro eu. Imagino que esse seja o significado que Napoleon imprime a essas palavras, lembrando sempre que ele faz questão de repetir, né? Os momentos mais propícios para conhecer o outro eu são os momentos de maior dificuldade, né? Os momentos de maior incerteza, de maior angústia, de maior dor. E de novo ele repete essa tese e ele observa que naquele começo do século XX, justamente quando estava todo mundo meio enlouquecido com as transformações do mundo, aquele era um momento propício. Nós poderíamos estender essa recomendação para o século XXI sem nenhum tipo de pudor, né? O cenário claro que as transformações são outras, mas a ideia da transformação é a mesma e as consequências perturbadoras dessa transformação são também as mesmas, né? Todos os que desejarem realizar tal tarefa de conhecer o seu outro eu, acharão útil tirar uma lição da natureza. A observação mostrará que as estrelas eternas brilham todas as noites nos seus devidos lugares, que o sol continua mandando seus raios de luz e calor, provendo a mãe natureza com abundância de comida e energia, que a água continua a correr da sua nascente na montanha, que os pássaros e os animais selvagens da floresta recebem condições adequadas e satisfatórias de alimento, que após um dia de trabalho vem a noite para descansarmos, que após um movimentado verão vem o inverno de calmaria, que as estações vêm e vão exatamente como faziam antes da crise de 1929 chegar, que na verdade somente as mentes dos homens deixaram de funcionar normalmente, isso porque os homens preencheram suas mentes com o medo. Aqui é muito interessante, né? Qual é a lição que Napoleon sugere que o homem aprenda da natureza? É que na natureza as estrelas continuam lá, nós poderíamos acrescentar, os planetas continuam girando em torno do Sol nas suas órbitas, né? Eu diria que numa cadência impressionantemente regular, né? A Terra gira em torno de si mesma em 24 horas, gira em torno do Sol em 365 dias. A noite no planeta Mercúrio é de 58 noites terráqueas. De uma certa maneira, a coisa continua rodando como sempre foi. Se tem algum problema, é com o homem. E não é com o homem peristaltismo, circulação sanguínea ou respiração. É com o homem espiritual, né? Com o homem mente, né? E aí ele diz, justamente porque os homens preencheram suas mentes com um medo. Os homens preencheram suas mentes com medo. A gente poderia dizer, os homens preencheram suas mentes com mundos que são causadores de medo. Seria mais rigoroso, quer dizer, os homens preencheram suas mentes com objetos do medo, com aquilo que nos produz medo. Porque o medo é um afeto, o medo é alguma coisa que nós sentimos e que tem como causa um mundo imaginado, justamente
os homens preencheram suas mentes com mundos imaginados causadores de medo. Aí ele diz, Napoleão, a observação desses simples fatos da vida cotidiana pode ser muito útil como um ponto de partida para todos aqueles que desejam suplantar o medo pela fé. Ele provavelmente aqui vai nos ajudar, né? A ideia é diminuir o medo, né? Interessante, porque se você imaginar que um autor como Hobbes também vai falar que o medo é a principal desgraça, né? Se você lembrar que os estoicos lá atrás também vão destacar o medo como alguma coisa a tirar de cena, lembra, né? O tetrafármacon de Epicuro também, né? Os deuses não estão nem aí para você, a morte não é nada para nós. Então, quer dizer, no final das contas, a gente encontra na história da filosofia muita gente que vai também fazer do medo o grande algoz, né? O grande perturbador da alma humana. Então, Napoleão continua, não sou um profeta, mas posso, sem falsa modéstia, predizer que todo indivíduo tem o poder de mudar seu estado material ou financeiro, mas primeiro ele ou ela tem que mudar a natureza de suas crenças. Então, perceba, quer dizer, ele falou do medo, aí ele pegou e disse, olha, dá para ficar rico fácil. A primeira condição para isso é você mudar a natureza das suas crenças, ou seja, reprogramar a sua mente, ou seja, não é só mudar aquilo que passa pela sua cabeça, mas é mudar aquilo que você considera verdadeiro que passa pela sua cabeça, né? Aí Napoleão diz, não confunda a palavra crença com a palavra desejo, não são a mesma coisa. Todo mundo é capaz de desejar vantagens financeiras, materiais ou até espirituais, né? Mas o elemento fé é a única força verdadeira pela qual um desejo pode ser transformado em uma crença e, por sua vez, a crença transmutar-se em realidade. É graças à fé que um desejo vira uma crença, quer dizer, no lugar de você dizer eu quero isso, você dirá eu terei isso, e essa crença se transforma em realidade, quer dizer eu já tenho isso, né? Desejo ter, terei e já tenho, né? É graças à fé que você sai de um simples desejo do que não tem para ter aquilo que desejava. Então perceba que, no final das contas, o nosso amigo Napoleão, ele propõe uma revolução de crenças como sendo a pedra de toque para a transformação da própria realidade material. Desejo ter mais dinheiro? Muito bem. A crença agora é, eu terei mais dinheiro. E essa pedra de toque permitirá ter mais dinheiro, que é a mudança efetiva sobre a realidade. Ok? Então, penso que essas coisas foram explicadas até aqui, ficaram mais ou menos claras, não é? E existe, portanto, aqui uma preocupação de Napoleão com relação àquilo que pode impedir o seu enriquecimento. De um lado, a questão do medo, que tem a ver com um certo tipo de produção da mente, né? de imaginário, devastador, negativo, apequenador, amedrontador, e de outro lado a mudança das tuas crenças mesmo a respeito do que vai acontecer com você, a respeito da realidade que está por vir. Segundo Napoleão, isso tudo é decisivo para você mudar a sua condição financeira. Era isso, valeu, agora só no próximo. E é exatamente aqui que você deve entender o benefício que qualquer um pode obter na hora de fazer interagir a fé com seus desejos, né? Sair de uma situação de desejo por aquilo que você não tem e ter fé, aquele desejo, ele se converterá numa presença, numa realidade, numa conquista e numa nova condição financeira. Então esse é a leitura comentada do livro Mais Esperto que o Diabo, de Napoleão Hill.
Ele diz que a mente age sempre de acordo com nossos desejos. Mais do que isso, a mente age de acordo com os nossos desejos mais profundos e dominantes. Em outras palavras, as nossas crenças, as nossas convicções, as coisas que passam pela nossa cabeça, acabam sendo contaminadas, né? Acabam sendo influenciadas pelos nossos desejos mais profundos. Ele diz, e não há escapatória para isso. E ele diz, interessante, tenha muito cuidado com o que você deseja de coração, porque por certo será seu. Isso é muito interessante. É muito interessante. Quer dizer, aquilo que você deseja de coração, genuinamente, profundamente, visceralmente, você conseguirá. Por quê? Porque esse desejo, ele afetará as tuas crenças. E as tuas crenças afetarão a realidade. Eu só poderia te dizer uma coisa, você que é o nosso interlocutor aqui. De duas, uma. Ou eu nunca desejei nada de coração, ou comigo funciona menos esse tipo de coisa. Porque, claro que eu conquistei muitas coisas na vida. Claro que algumas delas que eu conquistei, eu quis mesmo conquistar. Mas claro que a imensa maioria das coisas que eu quis muito, eu não conquistei. A imensa maioria. Então resta a pergunta, será que o desejo foi um desejo frouxo, incapaz de transformar as crenças e por isso incapaz de fazer advir a realidade desejada? Não sei. De qualquer maneira, você também se pergunta aí, né, a respeito das coisas que você quis muito e não aconteceram, a começar pelos relacionamentos amorosos, né? Quantas e quantas pessoas eu quis namorar um dia e que nunca sequer repararam em mim, né? Nunca sequer cogitaram essa possibilidade, nunca sequer nada, né? Então fica sempre essa pergunta, né? Eu gosto muito dessa frase, né? Tenha muito cuidado com o que você deseja de coração, porque por certo será seu. É uma frase fortíssima. Uma frase fortíssima. É uma frase que devolve o abacaxi para nós, né? Porque se você não conseguiu o que você queria, e quando você quer de verdade você consegue, então só tem uma saída. Você que deseja pouco, né? Você que deseja de maneira morna, de maneira frouxa. E por isso as coisas não caminham como você imagina. Você acaba responsável pelo não acontecimento das coisas que você deseja, pelo fato de desejar mal, né? O que é no mínimo cruel, né? Porque às vezes a gente gosta muito, quer muito, deseja muito, e não rola coisa redondamente, né? Redondamente. Aí você fica perplexo, o que será que eu fiz, né? Porque se quando a gente deseja acontece, o que será que eu fiz que não aconteceu, né? Bom, a fé é o começo de toda grande realização. A gente poderia começar dizendo que a fé é uma crença, né? A fé é uma convicção, a fé é uma certeza. A fé é alguma coisa que passa pela sua cabeça, né? A fé é uma certeza. E a gente pressupõe que para Napoleão Hill, essa certeza tem por objeto alguma coisa desejada, que você tem certeza que vai acontecer, que está na iminência de acontecer. Então você supõe que a fé transformará a realidade no sentido do desejo. Então você teria desejo, aí você teria fé e crença, né? E você tem depois realidade. A fé e a crença transformam a realidade no sentido do desejo. Aí ele dá um exemplo. Se Thomas Edison tivesse parado simplesmente desejando conhecer o segredo pelo qual a energia elétrica fazia com que a lâmpada incandescente acendesse, toda a descoberta que ele trouxe para a civilização teria permanecido como segredo da natureza. E por quê? Olha só o que ele diz.
Se ele tivesse parado desejando conhecer o segredo, o desejo só não rola. Não é o desejo que remove montanhas, né? É a fé que remove montanhas, né? Então você tem desejo, fé e remoção da montanha. Desejo, fé e realidade. Se o Thomas Edison tivesse ficado só no desejo, não ia ter rolado, né? Dele descobrir o negócio da lâmpada, né? Ele encontrou-se com um fracasso temporário por mais de 10.000 vezes antes de finalmente conseguir arrancar esse segredo da natureza. Até que finalmente ela cedeu para ele, porque ele acreditou que conseguiria, e mais importante ainda, continuou tentando até que conseguiu a resposta. Quer dizer, Edison desejava a resposta, ponto número 1, não teria bastado. Edison tinha certeza de conseguir a resposta, ponto número 2, isso basta. E Edison conseguiu a resposta. Edison então descobriu mais dos segredos da natureza, no campo da física, do que qualquer outro homem que já viveu. Isso porque ele ficou íntimo do seu outro eu. E é legal porque ele diz, eu ouvi isso da boca do próprio Edison, mas mesmo que eu não tivesse ouvido, as suas realizações por si mesmas revelaram esse segredo. Nada dentro da razão é impossível para o homem ou a mulher que acredita e confia no seu outro eu. Então veja que agora entrou um outro elemento, que é o outro eu, né? Quer dizer, você tem o desejo, você tem a fé e você tem a realidade. E aparentemente ele jogou esse outro eu aí junto com a crença e com a fé. Então a gente vai aguardar para ver como é que a gente posiciona melhor isso, que por enquanto está colocado dessa maneira. Tudo que um homem ou uma mulher acreditar ser verdadeiro, a partir daquele instante, começa a se tornar verdadeiro. Ou seja, a fé produz a realidade que ela tem por objeto. Uma oração é uma expressão do pensamento. Algumas vezes expressa em palavras audíveis e outras vezes expressa silenciosamente. Observei por experiência própria que uma oração silenciosa é tão eficaz quanto uma oração expressa em palavras. Observei também que o estado de espírito de quem está rezando é o fator determinante para a oração funcionar ou não. O que será uma oração funcionar? Será uma oração que manifesta um desejo, manifesta uma crença, que produz uma realidade. E o que ele diz? Observei que o estado de espírito de quem está rezando é o fator determinante para a oração funcionar ou não. O que é o estado de espírito, né? O espírito é a mente que produz a crença, né? Minha concepção do outro eu, que tenho tentado descrever, é que ele simboliza meramente um novo modo de chegar à inteligência infinita, né? Um modo pelo qual se pode controlar e direcionar o simples processo de combinar a fé com os pensamentos. Esse outro eu, ele entra de novo aqui. A gente tem que dar a palavra, a gente pode voltar, ó, né? Minha concepção do outro eu, que tenho tentado descrever, que ele simboliza meramente um novo modo de se chegar à inteligência infinita, um modo pelo qual se pode controlar e direcionar o simples processo de combinar a fé com os pensamentos. Quer dizer, no final das contas, esse outro eu, ele vai participar da construção da crença em relação à qual temos fé, né? Temos certeza. Esse outro eu incide exatamente aí. Eu desejo, aí entra um outro eu. Então, quer dizer, vamos ver. O primeiro eu deseja. O outro eu ajuda a tornar o objeto desse desejo uma convicção de realização. E, finalmente, isso leva à realização, ao surgimento, né? Ao aparecimento e à posse daquilo que se desejava. O estado de espírito conhecido como fé, aparentemente, abre um meio para um sexto sentido, por meio do qual se pode comunicar com fontes de poder e informação que ultrapassam em muito os nossos 5 sentidos. Então veja que interessantíssimo. Você monta uma crença, uma opinião, uma imagem, conteúdo de consciência, uma imagem, a partir do que você vê, do que você ouve, do que você apalpa, do que você cheira, em suma, dos 5 sentidos. Mas a fé
aparentemente, remete a um sexto sentido, que ultrapassa em muito os 5 sentidos anteriores. Porque esse sexto sentido é o sentido pelo qual se pode comunicar, né, com fontes de poder e informação preciosíssimas. Esse sexto sentido dá acesso a uma inteligência muito maior e a fontes de poder e informação que os primeiros 5 sentidos não alcançariam de jeito nenhum. O desenvolvimento desse sexto sentido vem sempre para a sua ajuda, não vai te atrapalhar, ele não vai ser negativo. Você deseja, aí você tem fé. E essa fé é obra desse outro eu, que não passa de um sexto sentido. Quer dizer, se você não for além dos 5 sentidos, você não vai conseguir ter a fé necessária para remover montanhas e fazer acontecer aquilo que você deseja. Esse sexto sentido vem sempre na sua ajuda. Trata-se de uma estranha força. E essa estranha força abre para você, na hora que você quiser, o templo da sabedoria. E o Napoleão diz, esse sexto sentido é aquilo que, ou é a experiência que mais próxima ele viveu de um milagre. E ele chama de milagre justamente porque ele não entende como é que esse negócio realmente funciona. O que ele sabe é que existe uma força, ou uma causa central primeira, uma inteligência que permeia cada átomo da matéria e faz parte de cada unidade de energia perceptível pelo homem, que essa infinita inteligência converte ramos em árvores, faz com que a água escorra dos montes em resposta à lei da gravidade, faz a noite após o dia, o inverno após o verão, cada um mantendo seu próprio lugar e funcionando de forma harmoniosa, bem como o relacionamento entre si. Quer dizer, essa inteligência absoluta, né, acessível pelo sexto sentido, é, no final das contas, a inteligência que explica as coisas como elas são. É essa inteligência que tem a ver com a fé e com a crença nova, né, é que permitirá o quê? A conversão dos teus desejos em formas concretas ou materiais, ou seja, que permitirá, como se diz, a realização desses desejos. Então nós temos aqui vários elementos, né? Desejo, crença, fé, sexto sentido, outro eu, né? Nós temos aqui realidade transformada no sentido do desejo. Na verdade, crença, fé, sexto sentido, outro eu, inteligência suprema. Há aqui uma série de elementos que são mencionados em sistema de rodízio e que parecem ser a condição fundamental para que o objeto do desejo se converta em realidade. Né? E ele diz, tenho esse conhecimento porque o experimentei. Quer dizer, eu não estou chutando ou teorizando, não. Eu estou dizendo que é assim porque aconteceu comigo. Eu sempre tive desejos, claro, dirá Napoleão, mas foi a partir desse sexto sentido, desse outro eu e dessa fé que eu consegui que os objetos do meu desejo se realizassem. Por muitos anos, diz Napoleão, venho mantendo o hábito de fazer um inventário de toda a minha vida pessoal. E faço isso uma vez por ano, com o objetivo de determinar quanto de minhas fraquezas consegui ultrapassar ou eliminar. E também para calcular quanto progresso, se é que tive algum, fiz durante o ano. Então, ele resgata aquilo que ele realizou. Ele resgata aquilo que em algum momento foi só desejo e que depois se converteu em realidade. Ele faz um inventário das suas conquistas e ele identifica a presença da fé, das crenças, do sexto sentido e do outro eu como causa dessa realização. Eu fico me perguntando se eu fizesse, por exemplo, esse inventário, uma catástrofe.
Se você me disser que eu não realizo as coisas porque eu não desejo direito ou porque eu não tenho fé que isso possa acontecer, eu aceito. E por quê? Porque invariavelmente ao desejar, eu já penso, não vai dar certo. E não dá mesmo. Então é interessante porque eu acabo achando que eu tenho razão, né? Eu acho que não vai dar certo e não dá. Então eu já sabia. Há até uma certa celebração, né? Desse acerto. É meio macabro porque, no fundo, não acontece o que eu desejava. Aparentemente, com Napoleão não é assim. Aparentemente, ele deseja, tem certeza que vai dar certo e acaba dando certo. É preferível, claro, embarcar na dele, que é uma barca bem-sucedida de alguém que conseguiu tudo o que quis, do que embarcar na minha, que é uma barca furada, onde os desejos são quase que todos marcados pela frustração. Era o que tínhamos para dizer. Muito obrigado. Agora é só na próxima. Valeu. Napoleon Hill volta para Washington em meio a uma severa crise. Uma crise mundial, uma crise americana e uma crise pessoal. Por alguma estranha razão, perder a confiança em si mesmo. Ele observa no livro que o diabo deveria estar celebrando. Afinal, como que o autor de uma filosofia de sucesso não conseguia, sequer para si próprio, obter resultados satisfatórios? E ele continua. Quando eu estava em frente ao Memorial Lincoln, revisando em retrospecto as circunstâncias que levaram-me a grandes realizações, para depois, claro, me deixarem cair das alturas, um pensamento feliz chegou até mim. Gosto muito desse tipo de proposta, né? Porque tem horas que é a gente que pensa, mas, isso não há dúvida. Alguém propõe uma questão de matemática, lembra na escola, uma equação de segundo grau, você vai e você direciona a mente para resolver uma equação de segundo grau. Isso resulta de uma escolha, de uma deliberação, de uma vontade, né? Você aplica lá B2 menos 4AC, fórmula de Bhaskara, menos B mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2A, e você resolve a equação, porque você quis. Mas a nossa mente também é povoada por pensamentos que chegam assim, sem serem propriamente desejados, previstos, projetados, planejados, nada disso. É o caso, né? Um pensamento feliz chegou até mim, na forma de um plano de ação definido. Aí já é incrível, né? Porque, na minha experiência, já um pensamento feliz chegar de sopetão já é meio raro. Eu tiro pelos sonhos. O sonho é o tipo de conteúdo de consciência que você não controla. E no meu caso é 99% pesadelo. Eu nunca sonhei de estar sendo cortejado em desespero por uma linda mulher. Isso não existe nem no sonho e nem na realidade. Isso não existe. Agora, fugindo de ladrão, caindo de avião, sendo perseguido por uma vaca e na frente uma cerca de arame farpado, nossa, isso aí é todo dia, né? Mas vamos voltar porque o que importa é ele, não sou eu. E ele diz, um pensamento feliz chegou até mim na forma de um plano de ação definido, ok? O qual eu acreditava que poderia me desfazer de uma vez por todas desse sentimento hipnótico de indiferença ao qual eu estava preso. Ele estava chafurdado numa letargia e de repente veio um pensamento feliz, e um pensamento feliz veio em forma já de plano de ação, né? Etapa 1, etapa 2, etapa 3, e ele achou que aquilo poderia sacudir a poeira, né? Ela levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, né? Então ele achava que esse pensamento teria esse papel.
Na entrevista com o diabo, a exata natureza da força pela qual eu havia sido privado da minha iniciativa e da minha coragem foi revelada. Muito interessante, né? Qual é a natureza da força que me privou da minha iniciativa? Vou até repetir para você. Qual é a natureza da força que nos priva da nossa iniciativa? Esse é o tipo da reflexão encantadora, porque vira e mexe, a gente se vê desconsolado, aterrado, devastado e, portanto, com a firme impressão de que nada vai dar certo e que é tudo muito ruim e que, enfim, que é preciso apenas esperar morrer. E então a pergunta dele, ele diz assim: na entrevista com o diabo, eu tive uma resposta sobre a natureza da força que me leva a esse estado de falta de iniciativa, né? É exatamente a mesma força a que milhões de outros foram sujeitos durante a grande crise. Em outras palavras, o que acontece com ele não é diferente do que acontece com muita gente. É a arma principal que o diabo utiliza para enredar e controlar os seres humanos. Aquilo que te tira a iniciativa, que te tira essa capacidade de mobilizar recursos próprios para ir para a briga, é a principal arma que o diabo usa para controlar os seres humanos. O diabo controla alguém quando joga alguém no sofá convencido de que não há o que fazer, ok? A essência desse novo pensamento que veio para mim era esta. Então vamos ver qual é o pensamento feliz que veio à mente sob forma de um plano de ação. Apesar do fato de eu ter aprendido com Andrew Carnegie e mais de 500 outros que tiveram sucessos profissionais e pessoais equivalentes, que realizações notáveis em todos os passos da vida vêm por meio da aplicação do Mastermind, a coordenação harmoniosa de duas ou mais mentes trabalhando para o mesmo objetivo, eu havia falhado em fazer tal aliança com o objetivo de colocar em prática o meu plano de revelar a primeira filosofia individual de sucesso para o mundo. Quer dizer, em outras palavras, uma frase muito grande aqui, mas a ideia é essa. Por mais que ele tenha aprendido o Mastermind, quer dizer, duas ou mais mentes dispostas a alcançar o mesmo propósito, e isso seria suficiente para as coisas darem certo, o fato é que com ele nunca tinha conseguido implementar isso e, portanto, nunca conseguira ter sucesso, né, na implementação dessa primeira filosofia individual de sucesso para o mundo. No final das contas, a dificuldade dele não era nem a de dispor da filosofia. Ele sabia qual era a história. O que ele não conseguia era revelar. O que ele não conseguia era comunicar. O que ele não conseguia era ensinar. O que ele não conseguia era democratizar. Ele não conseguia popularizar, né? Era esse o problema, né, no final das contas. Apesar do fato de eu ter entendido o poder do Mastermind, eu havia sido relapso em apropriar-me e usar essa força. Quer dizer, uma coisa é você entender como é que o treco funciona. A outra coisa é ir lá e aplicar e fazer acontecer. Eu posso te dizer até que eu sei bem do que ele está falando, porque eu dou palestras sobre felicidade todo dia. E eu entendo muita coisa a respeito de uma vida feliz. Só está faltando a implementação. Só está faltando fazer acontecer. Por que não dá certo? Eu sei. O que significa? Eu sei. Eu li os estoicos, eu li Epicuro, eu li uma coisa. Não tenha medo. Não pense muito no passado, não pense muito no futuro, viva a imediatidade do presente, pau na máquina, né? Não tenha medo da morte, não tenha medo de deuses carrancudos, não tenha medo de... Acredito, eu sei tudo isso, eu já ensinei milhões de vezes tudo isso, mas o fato de saber ainda não me permitiu executar. Essa vida boa dos sábios, essa eu nunca consegui viver. Mais ou menos é a diferença do indivíduo cheio de conhecimentos, mas que não é sábio. Vou pegar o caso da monja Cohen, né? Ela é uma mulher sábia. Claramente ela vive de acordo com o que ela pensa. Claramente ela preconiza a ataraxia, né? Não se deixar afetar. E ela vive assim. Eu não. Eu digo, terminou de dizer,
eu já estou atarantado, pensando no futuro, com medo do passado, com medo de... Não? Então, entendeu? Então eu sei do que ele está falando, né? Porque ele entendeu muito bem o tal do Mastermind, só está faltando aplicar coisa que ele não tinha. Ele falou, eu havia sido relapso em apropriar-me. Quer dizer, ele usa a palavra relapso como se fosse uma coisa assim. Ele poderia ter feito, mas ele foi preguiçoso, ele não se aplicou o suficiente. Eu não creio que esse seja o meu caso, não. No meu caso não é ser relapso. No meu caso é não conseguir mesmo, o que é mais problemático. Porque o relapso elimina, eu diria, a preguiça e resolve. No meu caso é um pouco diferente. Então vamos em frente. Eu estava trabalhando com um lobo solitário em vez de associar-me com outras mentes superiores. Porque o tal do Mastermind é isso. É juntar mais de um. Juntar mais de um. Eu, de novo, entendo o que ele quer dizer. Por quê? Porque também tenho imensa dificuldade para trabalhar em equipe. Imensa dificuldade. O meu trabalho é um trabalho solitário. Quando eu escrevo é sozinho. Quando eu falo aqui é sozinho, né? As palestras são solitárias, até mesmo as minhas aulas são um pouco dialogadas, né? É muito assim de produção individual e solitária, né? Então eu sei do que ele está falando. Ele havia trabalhado como um lobo solitário ao invés de se associar com outras mentes superiores, né? Vamos então analisar brevemente essa entrevista que você está prestes a encarar, né? A entrevista com o diabo. Que, na verdade, entrevista com o diabo é o ponto alto do livro do Napoleão. Vamos deixar isso claro, né? Quer dizer, se esse livro é um dos mais lidos pelo mundo afora, foi o mais lido no Brasil durante anos a fio. Se ele é um best-seller, o ponto alto desse livro é a conversa com o diabo. Então, eu acho que está bem preparado agora para tirar dessa conversa o melhor para nós, né? Alguns irão perguntar depois de lerem toda a entrevista, escuta, você realmente entrevistou o diabo ou você meramente entrevistou um diabo imaginário? E aí ele diz, por que você está me perguntando isso sem nem começamos ainda a ler a entrevista? Talvez não sei se seja muito importante saber disso agora, né? No final das contas, que diferença faz para nós se era o diabo ele mesmo ou se era o diabo imaginado pelo Napoleão, se o que nós vamos tirar disso é o que foi dito? E é claro, isso aqui é um livro escrito pelo Napoleão Hill, certo? É mais ou menos como Platão, quando botava Sócrates para dialogar com outras pessoas, era Platão que escrevia o que Sócrates falou, depois era Platão que escrevia o que o outro falou, etc. Pô, aqui é a mesma coisa. O cara escreve uma entrevista com o diabo. É claro, ele escreveu o que ele mesmo perguntou, ele escreveu o que o diabo respondeu, etc. Como de resto em qualquer livro, certo? Eu vou responder, diz Napoleão, da única e mais honesta maneira que eu poderia, dizendo que o diabo que eu entrevistei pode ter sido real, tanto quanto ele dizia ser, ou ele pode ter sido uma criação da minha própria imaginação. Mais ou menos assim. Quem me garante que aquilo que eu estou escrevendo em nome do diabo não seja mesmo o diabo me fazendo escrever, né? Tá. Pode ser a minha imaginação, pode ser o diabo mesmo determinando o que eu estou escrevendo, mas vamos combinar, não é o mais relevante. Seja lá o que ele fosse, real ou imaginário, é de muito pouca importância se comparado com a natureza e o conteúdo das informações contidas na entrevista. Quer dizer, é mais ou menos como Platão de novo. Quer dizer, escuta, o Sócrates, pessoa, disse mesmo isso aqui? Ou foi você que inventou? É uma curiosidade histórica que não muda em nada a importância do que foi dito. Certo? Então, eu acho que a questão realmente importante é essa, diz Napoleão. A entrevista contém alguma informação que possa ser realmente útil para as pessoas que estão tentando achar os seus lugares no mundo. Ponto final. Ponto final. Agora, sabe, escuta, foi o diabo mesmo que iluminou a mente do cara ou foi a mente do cara imaginando o diabo?
irrelevante para nós. O importante é ver o que foi dito e verificar se realmente faz sentido para nós. Muito bem. Ele diz, eu não tenho a menor preocupação quanto à real fonte da informação, ou quanto à real natureza do diabo, cuja história fantástica você está prestes a ler. Em outras palavras, isso aqui não é documentário, isso aqui não é jornalismo, certo? A maneira como ele apresenta os porta-vozes das ideias não atrapalham em nada ou não diminuem em nada a riqueza dessas ideias. Estou apenas preocupado com o fato de que a confissão do diabo encaixe-se perfeitamente com o que eu tenho visto da vida. A preocupação dele é a vinculação da entrevista com as experiências de vida. Agora, se o diabo estava vestido de preto e vermelho, se ele dava risadas cadavéricas, se ele tinha chifre, vamos combinar, é menos relevante, beleza? Isso segundo o autor, Ele acredita que a entrevista tem informações e benefícios práticos para todos aqueles que ainda não acharam a vida amigável. Adorei essa frase. A entrevista tem informações e conselhos práticos para todos aqueles que ainda não acharam a vida amigável. Desculpa, mas é mais ou menos dizer que a leitura disso aqui vale a pena para todo mundo. Por quê? Porque todo mundo em algum momento da vida não achou a vida amigável. Eu, por exemplo, fui perdendo a visão. Como é que eu vou achar a vida amigável? Ah, não, mas um sábio não se revoltaria. Pois é, eu concordo com você, um sábio não se revoltaria. Como eu não tenho nada de sábio, fiquei bem chateado. Então, essa história da vida amigável eu realmente adorei, E essa é a razão pela qual eu acredito nisso. É por isso que eu fiz com que o tema central desse livro me trouxesse toda a felicidade de que preciso. Em outras palavras, ele diz que, pelo menos no caso dele, essa entrevista com o diabo tornou a vida muito amável, porque lhe trouxe toda a felicidade de que ele precisa. Ele diz, eu tive o suficiente de experiências com os princípios mencionados pelo diabo. O que o diabo falou faz sentido para ele. O que o diabo falou coincide com o que ele viveu. O que o diabo falou não é alguma coisa que não tem nada a ver com o que ele já tinha vivido. Não, não, não. O que o diabo falou tem a ver exatamente com a vida vivida por ele. De tal maneira que ele pode assegurar que o que o diabo fala é exatamente assim que acontece. Existe, portanto, uma sintonia entre o discurso do diabo e a vida experienciada, a vida vivida. Seja as situações vividas, seja os afetos decorrentes da vida nessas situações. Isso é suficiente para mim. O diabo tem a ver com a vida. Então eu passo agora a história dessa entrevista. Vamos logo direto ao assunto, Bom, com a esperança maior de que tudo isso possa ser muito útil para você. Talvez você consiga grandes valores em termos financeiros se você aceitar o diabo como sendo o que ele diz que é, baseando-se na sua mensagem para seja lá o que for que ele possa trazer, que você consiga aplicar da melhor maneira possível, não se perguntando em saber quem é o diabo ou se realmente ele existe. Acho que agora ficou claríssimo. Esquece isso. Claro que usar o diabo aqui foi um recurso que Napoleão usou para chamar a tua atenção. E vamos combinar que deu certo, porque um best-seller no mundo inteiro deu certo. Foi bem sacada. Mas agora que você já está lendo, esquece o diabo e vamos às ideias, porque é isso que mais importa. E ele ainda fala, se você quiser a minha honesta opinião pessoal, eu acredito que o diabo é realmente quem ele diz ser. Ele não está engambelando, não. Agora vamos analisar sua estranha confissão. No final das contas, essa entrevista com o diabo, pelo que ele está antecipando aqui, é uma grande confissão do diabo. Vamos assim dizer, o diabo vai abrir o seu coração para nós. Após forçar a entrada na consciência do diabo, quer dizer, como se nós pudéssemos flagrar o que o diabo está pensando, o senhor humano começou a entrevista que o diabo não queria dar,
com questões que ele não poderia deixar de responder, porque essa entrevista é uma entrevista sem filtros. O humano entrou na mente do diabo. Vamos combinar que o mais comum da gente imaginar é um pouco o contrário, né? É o diabo povoando a nossa mente. Na entrevista proposta aqui, é o humano povoando a mente do diabo. Vamos ver o que ele tem para nos contar. Mas isso é na próxima. Valeu! Essa é a leitura comentada de Mais Esperto que o Diabo, de Napoleon Hill. Chegamos na entrevista com o diabo. E aí, então, a primeira pergunta é essa. Eu descobri o código secreto pelo qual tenho acesso aos seus pensamentos. Lembra que nós dissemos que íamos entrar na mente do diabo. Vim para lhe fazer algumas perguntas muito simples. Exijo que você me forneça respostas diretas e verdadeiras. Você está pronto para a entrevista, senhor diabo? Sim, estou pronto. Mas primeiro você deve se dirigir a mim com mais respeito. Durante esta entrevista, você se dirigirá a mim somente como Sua Majestade. Caberia aqui toda uma reflexão sobre essa ideia de respeito e a objetivação do respeito através das chamadas formas de tratamento, né? Que em sociedades mais formais costumam contar muito. Se você for aí pela América Latina, o indivíduo que é engenheiro, quando ele é sempre chamado como engenheiro fulano de tal. E se for doutor, então será sempre doutor fulano de tal. Numa sociedade, digamos, menos apegada às formalidades, como é a nossa, esse tipo de exigência já é muito mais raro e até estranho. Bom, vamos em frente. De qualquer maneira, Sua Majestade é uma forma de tratamento altamente reverenciada. Se as formas de tratamento têm uma hierarquia, Sua Majestade ocupa certamente o topo dessa hierarquia. Com que direito você exige tal respeito? Estamos falando do Sua Majestade ainda, né? E aí o diabo, ele dirá: você deve saber que eu controlo 98% das pessoas do seu mundo. Você não acha que isso é suficiente para me dar um título de realeza? Perceba então que o respeito aqui foi imediatamente associado à questão do poder. É o tamanho do poder que indicaria a posição na hierarquia das formas de tratamento. Quando ele diz que controla 98% das pessoas do seu mundo, a pergunta foi: você tem prova do que está afirmando? Sim, eu tenho provas em abundância. No que consistem as suas provas? Antes de continuar, é muito interessante o 98%, né? 98% é aquela história de quase todo mundo. Mas ainda assim haveria 2% que não estaria sob o comando do diabo. Ora, 2% de bastante gente é uma certa quantidade de gente, né? É claro que esses 98% aqui querem dizer só quase todo mundo. Ainda assim, se não fosse para jogar os olhos sobre os 2%, não faria o menor sentido usar essa porcentagem. Quem sabe mais para frente a gente não descobre quem é que faz parte desse grupo dos 2%. Então ele diz que tem provas em abundância e ele continua: se você quer respostas, você se dirigirá a mim como Sua Majestade. Algumas coisas você entenderá, outras não. Para que você entenda meu ponto de vista, descreverei a mim mesmo e corrigirei a falsa noção que as pessoas têm de mim e de onde eu habito. E aí, então, o entrevistador, ele dirá: essa é uma ótima ideia, Sua Majestade. Comece me contando onde você mora e então descreva a sua aparência física. Aí é interessante, porque o diabo, ele manifesta essa surpresa pela curiosidade em relação à sua aparência física, tanto quanto eu me surpreendi, né, com o comentário, né? Ele diz: minha aparência física? Bem, meu querido senhor humano, eu não tenho um corpo físico. Um corpo físico me colocaria em desvantagem e seria um fardo que eu teria que carregar, tal como vocês, criaturas humanas, o carregam ao longo da vida. Eu consisto de energia negativa e vivo nas mentes das pessoas que têm medo de mim.
Eu vivo nas mentes das pessoas que têm medo de mim. Poderíamos então imaginar que o diabo ele se manifesta nas mentes das pessoas por intermédio do medo, né? O diabo entra nas mentes das pessoas quando há medo dele. Se você imaginar que o medo é uma fragilidade, é uma queda de potência, é quase que uma baixa imunidade, poderíamos imaginar que a baixa imunidade que permite a entrada do diabo é o medo. Também ocupa metade de cada átomo da matéria física e cada unidade de energia mental e física. Isso é muito interessante, né? Então, estamos aprendendo bastante coisa. O diabo não tem um corpo, portanto, ele não é uma individualidade, ele não é personificável de jeito nenhum, e ele também não é objetivável, no sentido de que não é nem uma pessoa, nem um bicho, nem uma planta, nem um objeto de nenhum tipo. Mas ele vive nas mentes das pessoas que têm medo dele. Ele é energia negativa, assim ele se define como energia negativa, né? E ele também ocupa metade de cada átomo da matéria física e cada unidade de energia mental e física. Então, nossa, você tem então diabo nas mentes. Diabo é energia negativa que você encontra nos átomos e na matéria orgânica. Muito bem. Talvez você entenda melhor a minha natureza se eu lhe disser que eu sou a porção negativa do átomo. Eu sou a porção negativa do átomo. O que nos faz pensar que o átomo tenha uma porção positiva que está livre do diabo. O diabo é a parte negativa da matéria. O diabo é a parte negativa da energia. O diabo ocupa a mente das pessoas quando as pessoas têm medo dele. O diabo não é um corpo separado do resto, mas o diabo está impregnado em tudo. Essa é uma conclusão muito interessante, hein? Eu entendo o que você está querendo dizer, diz o entrevistador, viu? Você está preparando o terreno para dizer que se não fosse por você, não haveria mundo, nem estrelas, nem elétrons, nem átomos, nem seres humanos, nada. Não é isso? É porque se tudo é feito de átomos e o átomo ele é ocupado metade pelo diabo, metade que é a parte negativa do átomo, a conclusão é essa mesmo. Não haveria nada se não tivesse diabo, porque o diabo está em tudo. O mundo não seria o que é sem o diabo. O mundo é metade diabo, digamos assim, né? E aí o diabo responde, verdade, você está absolutamente certo. Bem, se você ocupa somente metade da energia e da matéria, quem ocupa a outra metade? Qual é a parte positiva da história? A outra metade é ocupada pela minha oposição. Olha que loucura! Muito interessante, quer dizer que o diabo tem o seu contrário. O diabo tem a sua oposição que ocupa o resto da matéria e da energia. Oposição? Pergunta o perguntador, né? O entrevistador. O que você quer dizer com isso? A oposição é o que vocês humanos chamam de Deus. Olha! Então quer dizer que Deus ocupa metade da matéria e da energia e o diabo ocupa a outra metade. Procede? É isso mesmo. Então você divide o universo com Deus, é isso? É isso. É um fato. O universo é metade Deus, metade diabo. Nossa! Antes do final dessa entrevista, você entenderá por que as minhas afirmações são verdadeiras. Você também entenderá por que elas têm que ser verdadeiras. Ou não poderia haver um mundo como você o conhece, muito menos criaturas humanas como você. Eu não sou nem de perto uma besta com um garfo e um rabo pontudo. Meus amigos, que loucura! Já melhoramos demais a nossa reflexão. Metade é Deus, metade é diabo. O diabo está em toda a parte. O diabo é matéria e energia. Agora, só na próxima. Valeu! Essa é a leitura comentada do livro Mais Esperto que o Diabo, de Napoleon Hill. Nós estamos em plena entrevista do diabo. O diabo, ao se descrever, diz que não é
um corpo isolado, não é um indivíduo, não é muito menos personificado. O diabo está em toda a mente que tem medo dele. O diabo está em metade dos átomos, quero dizer, ocupa a metade de cada átomo e ocupa a metade de cada unidade de energia. Ele diz que a outra metade, onde ele não está, é ocupada pela sua oposição. E a sua oposição é o que nós chamamos de Deus. Portanto, o universo é constituído exclusivamente de metade diabo, metade Deus. O diabo se definiu como a energia negativa do universo. Supomos, então, que a sua oposição, Deus, seja a energia positiva do universo. Ok? O diabo afirma controlar 98% das mentes das pessoas do mundo. E isto é suficiente para que ele seja, ou que ele reivindique, ser chamado de sua majestade. Continuamos então com a entrevista. Você me acompanha? Você controla 98 em cada 100 pessoas, você mesmo disse. Quem causa toda a miséria desses 98% do mundo controlados pelo diabo, se não é você? Não é uma boa pergunta? Quem causa essa miséria? E o diabo responde: eu não disse em momento algum que não sou eu a causa de toda a miséria do mundo. Pelo contrário, eu me vanglorio disso. O meu negócio é representar o lado negativo de tudo, incluindo os pensamentos negativos de vocês, humanos. De que outra maneira eu poderia controlar as pessoas? A minha oposição controla o pensamento positivo. Eu controlo o pensamento negativo. Então, quer dizer, o diabo, ele admite, né? Se há miséria no mundo, é com ele mesmo. É ele mesmo o responsável e ele se vangloria disso. Ele afirma controlar 98% das pessoas do mundo porque ele controla o pensamento negativo. E o pensamento positivo, controlado por Deus, é a sua oposição. Como você assume o controle da mente dessas pessoas? Perguntou Napoleão Hill ao diabo. Isso é fácil, diz o diabo. É fácil controlar a mente das pessoas. Eu simplesmente entro em suas mentes, o que nos faz pensar que num primeiro momento ele estivesse fora, e ocupa o espaço que não é usado do cérebro humano. Portanto, o diabo se instala onde não tem nada. Eu planto as sementes do pensamento negativo nas mentes das pessoas e dessa forma eu consigo ocupar e controlar o espaço. Onde não tem nada eu me instalo. É fácil. Eu entro nas mentes humanas e eu me instalo onde não tem pensamento positivo. Aonde não tem Deus, eu me instalo. E aí fica mamão com açúcar controlar a mente dessas pessoas. O entrevistador pergunta: você deve ter muitos truques e ferramentas pelas quais você ganha o controle e o acesso à mente humana. Você deve ter muitos truques pelos quais você ganha o acesso e o controle da mente humana. E o diabo responde: para ser claro, eu emprego truques e meios para controlar o pensamento humano. Os instrumentos que uso também são inteligentes. O mecanismo, portanto, é para controlar o pensamento. E o mecanismo usado para controlar o pensamento e torná-lo negativo é um mecanismo que, segundo o diabo, também é inteligente. Vá em frente e me descreva os seus truques inteligentes, Sua Majestade. Um dos mais astutos instrumentos que uso para o controle da mente humana é o medo. Quer dizer, tem diabo onde tem medo. Tem medo onde tem diabo. O diabo está nas mentes que têm medo dele e o diabo planta o medo nas mentes por onde ele anda. Planto a semente do medo nas mentes das pessoas e conforme essas sementes germinam e crescem, pelo uso contínuo dos pensamentos negativos, controlo o espaço que elas ocupam. Os 6 medos mais efetivos são o medo da pobreza, da crítica, da perda da saúde, da perda do amor, da velhice e da morte. Então veja, claro,
Ele diz que planta a semente. É uma alegoria, né? No final das contas, o diabo determina um certo pensamento e esse pensamento é a causa do medo. Que pensamentos são esses? 6 principais. Vamos ver se a gente lembra. Pobreza. Medo da pobreza pode se dividir em 2. O medo de continuar pobre ou o medo de ficar pobre. O medo de continuar pobre é o medo de não ganhar dinheiro. O medo de ficar pobre é o medo de perder dinheiro. Nos 2 casos, esse medo tem como causa uma imaginação de um futuro esvaziado de riqueza. O segundo medo é o medo da crítica. E o medo da crítica envolve, provavelmente, o medo da má reputação, o medo da denúncia, o medo do escárnio, o medo do maldizer, o medo do ridículo, o medo de ser tomado por alguém negativo, o medo de ser tomado por alguém ruim, medíocre. O medo da crítica, ele tem a ver com a atribuição por terceiros de um valor negativo em relação à própria conduta, em relação ao próprio desempenho. Isso é o medo da crítica. Porque se a crítica fosse positiva, não haveria por que ter medo. Então o diabo planta na mente das pessoas a imaginação de um mau reconhecimento, ou seja, de uma avaliação negativa por parte de terceiros. Medo da pobreza, medo da crítica. O terceiro medo é o medo da doença, né? Continuar doente ou ficar doente, perder a saúde. É você imaginar-se doente, imaginar-se sofrendo, imaginar-se sem gozar de plena saúde. E isso produz medo. Imaginar-se amputado, né? Imaginar-se apequenado em potência, né? Imaginar-se impossibilitado de, né? O terceiro medo, né? Pobreza, crítica e doença. É claro que o medo da doença vem acompanhado de 2 outros. Velhice, medo da velhice é o medo da aproximação da morte, é o medo da fragilidade que a velhice costuma representar, é o medo da impotência que a velhice costuma representar, e o medo da morte, por sua vez, é o medo do fim da vida, né? É o medo de não existir mais, né? É o medo decorrente também da incerteza a respeito do que acontece depois que a gente morre. Se for nada é ruim, se for alguma coisa pode ser ruim também. Então, por conta do desconhecimento, há uma espécie de conjectura permanente a respeito disso, o que amedronta, medo da morte, né? Eu não estou nem falando do medo específico de certos tipos de morte, como é o caso da morte violenta, da morte extremamente dolorosa. Então, doença, velhice e morte. Doença, velhice e morte, de um lado, e eu diria, de outro lado, é o medo da pobreza, da crítica, e é claro que estamos precisando de mais um, que é o medo do desamor, né? É o medo da falta de amor, é o medo de não ser amado, é o medo de ser abandonado por quem se ama, é o medo de não conseguir amar, é o medo de não ter amor dentro da própria vida, que tornaria a vida preto e branco e tiraria toda a sua cor, o seu brilho, a sua graça, o seu dinamismo. Então, o medo da falta de amor, né? Então, quer dizer, no final das contas, você não quer pobreza material, desamor, crítica, doença, velhice e morte. Esses são os 6 maiores medos elencados por Hill. E claro, apresentados pelo diabo. Então, o diabo, ele causa medo nas pessoas, trabalhando o pensamento que as pessoas têm em relação à própria vida e provavelmente incutindo na mente das pessoas esse tipo de imagem ruim, nefasta, que é a do medo. Tá bem? Muito bem. Acho que foi bem bacana até aqui. Interrompemos e vamos para a próxima, só na próxima. Valeu!